estudantes do segundo ano, tudo bem com vocês? Está começando a aula 24 de língua portuguesa. Eu sou a professora Daiane, vocês já me conhecem, e vamos iniciar com a rotina da nossa aula. Então, observem, vocês separarão os materiais para a aula de hoje, também farão o cabeçalho, o relembrando, a leitura do texto que nós trabalhamos na aula anterior. Vocês estão lembrados? As atividades, uma curiosidade e também o nosso alfabeto. Vamos separar os materiais para a aula. Então, confiram lá. Para hoje, você precisará do caderno, do lápis de cor, da borracha e do apontador. Conferiu se você está com todos os materiais aí? Estão lembrados que na aula anterior eu também falei para vocês que caso vocês quisessem construir o telefone sem fio, vocês também poderiam separar os materiais necessários, a latinha ou copos de plástico e também o barbante. Mas caso você não tenha esses materiais, não se preocupe. Você já anotou aí no seu caderno e pode depois, em um outro momento, construir esse brinquedo. Vamos ao nosso registro? Então, coloquem lá a data, no primeiro espaço, o dia, depois o mês e o ano, logo abaixo, o nome completo. Isso mesmo, crianças, tá? Escrevam aí no caderno de vocês o nome completo. E se precisar, utilize o crachá que a professora enviou para vocês. E logo abaixo do nome, aula 24, as letras LP de língua portuguesa. E pode enfeitar a linha do caderno. Então, um tempinho para vocês.
Vamos relembrar a aula anterior? Então, na aula anterior, eu mostrei para vocês este livro, o livro de imagens. E vimos que durante a história, os personagens realizavam uma brincadeira. O telefone sem fio, vocês estão lembrados? Então, eu trouxe para vocês uma outra forma de brincar de telefone sem fio. Estão lembrados? E para isso, nós precisávamos construir o brinquedo. Então, eu trouxe para vocês um texto. Lembram do nome do texto? O texto se chama Instrução de Montagem. É a instrução de montagem de um brinquedo. Vamos relembrar o texto? Então, acompanhem a leitura junto comigo. Conseguem ler aí em voz alta? Vamos lá. Telefone sem fio. Materiais necessários: 2 latinhas ou 2 copos de plástico. Barbante. Modo de fazer: lave as latinhas ou os copos de plástico e deixe secar. 2. Peça ajuda de um adulto para fazer um furinho no fundo de cada latinha ou nos copos de plástico. Passe o barbante pelos furinhos e faça um nó para não escapar. Então, eu contei para vocês que o texto ele tem a finalidade, o objetivo de ensinar a construir um brinquedo, o telefone sem fio. Agora, crianças, vamos relembrar as partes do texto? Na aula anterior, eu contei para vocês que o texto Instrução de Montagem, ele tem 3 partes bem importantes, tá? Vamos relembrar quais são essas partes? Temos lá o modo de fazer, né, que mostra todo o passo a passo de como construir o brinquedo. O título, que é o nome do brinquedo que será construído. É bem importante, certo? Nesse caso aqui, o brinquedo construído é o telefone sem fio, mas poderia ser o nome de outro brinquedo. E também outra parte bem importante desse texto são os materiais necessários. Por que é importante? Porque a pessoa que vai construir o brinquedo precisa saber quais materiais ele utilizará. Mas, crianças, observem aqui que as partes do texto, elas não estão em ordem, na ordem que elas aparecem no texto. Será que primeiro aparece lá no texto o modo de fazer, depois o título e por último os materiais necessários? É isso? Não, né? Então precisamos organizar. Então você me ajuda a fazer isso? Agora você vai pegar o seu caderno e vai anotar aí a ordem em que essas partes aparecem no texto. Então, vou dar um tempinho para vocês e podem realizar lá a escrita no caderno.
Conseguiram colocar aí em ordem as partes do texto? Vamos conferir aqui? Então, primeiro, o que nós temos aqui? O título. O título é o nome do brinquedo que será construído. Telefone sem fio. Então, observem aí na tela. Olhem lá. A primeira parte do texto é o título, o nome do brinquedo. E logo depois, nós temos aqui o nome dos materiais necessários, a lista dos materiais necessários, né? Aqui vocês precisarão das latinhas ou copos de plástico barbante. Então, logo abaixo do telefone sem fio, vocês precisavam escrever lá os materiais necessários. Então, vamos marcar aqui o título por primeiro e depois os materiais que são necessários para construir. E qual é a terceira parte do texto? A parte bem importante que vai ensinar todo o passo a passo. O modo de fazer, crianças, tá? O modo de fazer, ele também está aqui organizado em tópicos, com várias ações que vocês devem realizar, tá? Então, depois lá, vocês tinham que marcar o modo de fazer. Conseguiram colocar aí no caderno a sequência? Então, vamos conferir? Observem aí na tela. Eu vou deixar um tempinho para vocês conferirem a atividade.
Então agora, crianças, que nós já vimos as partes do texto, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês conhecem uma outra maneira de aprender ou ensinar a fazer um brinquedo sem ser o texto escrito? Né? Já vimos que conseguimos aprender lendo um texto escrito. Mas vocês conhecem uma outra forma? Vocês já assistiram um vídeo de instrução de montagem de brinquedo? Então, eu trouxe para vocês um vídeo de instrução de montagem feito pela estudante Lara Beatriz. Então, assistam com bastante atenção o vídeo que ela preparou para vocês para ensinar a construir o telefone sem fio. Oi! Hoje nós vamos montar um telefone sem fio. Materiais necessários. Você vai precisar de 2 latinhas usadas, pode ser de molho de tomate ou de iogurte igual o meu, e barbante. Modo de fazer. Primeiro passo. Você pega as 2 latinhas, lave e deixe secar. Segundo passo. Peça a ajuda de um adulto para eles fazerem um furinho em cada um dos potinhos. E passe um barbante pelo furinho, fazendo um nó. Terceiro passo. Prenda o barbante com o nó interno para não escapar. E está pronto! Conseguiram aprender como montar o telefone? Então, crianças, vocês observaram se o vídeo Instrução de Montagem apresenta algumas características bem parecidas com o texto escrito que nós lemos anteriormente? Vocês conseguiram perceber se eles são parecidos? No vídeo Instrução de Montagem, a Lara ela foi falando e mostrando os objetos, mas ela precisava apresentar as partes do texto. Lembram lá? O título, o nome da brincadeira, os materiais necessários e também o modo de fazer. Ela conseguiu fazer isso? Vamos conferir? Então, observem aí na tela. A Lara falou durante o vídeo de instrução de montagem o nome do brinquedo a ser construído? Sim, ela falou o nome do brinquedo, telefone sem fio. A Lara falou assim, ó: hoje aprenderemos a fazer um telefone sem fio, né? E depois, outra característica do texto, ela apresentou os materiais necessários. Como que a Lara fez isso? Ela foi mostrando os materiais, né? Ela foi mostrando os materiais necessários e foi falando o nome deles para vocês. Então agora, vamos separar os materiais necessários que a Lara apresentou? Olhem aí na tela de vocês. A Lara apresentou o barbante, 2 latinhas ou 2 copos de plástico e cola. Estão lembrados? Coloquem agora o dedinho em cima do material que a Lara apresentou para vocês, tá? Vou dar um tempinho. Conseguiram, crianças? Então, a Lara foi falando e mostrando. Ela mostrou lá materiais necessários: barbante, 2 latinhas ou 2 copos de plástico. E aquele material ali? Cola. Ela falou cola? Não, né? Então, cola, vamos retirar ali.
é intrusa, né? É um material intruso, ela não falou. Então, muito bem, crianças, vimos que a Lara, ela mostrou também os materiais necessários. E agora, vocês estão lembrados da próxima parte do texto? O passo a passo. E o passo a passo, crianças, vocês conseguem lembrar? Então, crianças, agora vamos associar as partes do texto escrito com as imagens apresentadas no vídeo instrução de montagem que a Lara fez, certo? Então vamos lá. Modo de fazer. Qual foi o primeiro passo? Vamos conferir aqui. Lave as latinhas ou os copos de plástico e deixe secar. Observem aí na tela. Lave as latinhas ou os copos de plástico e deixe secar. Agora, crianças, vocês vão observar ali as 3 imagens. A imagem A, B e C. Qual das imagens que a Lara mostrou no vídeo se associa a esse passo a passo? Lave as latinhas ou o copo de plástico e deixe secar. A, B ou C? Podem colocar o dedinho em cima da imagem. Então, qual imagem que se associa à ação que vocês devem realizar? É a letra C. Observem que as latinhas, elas estão bem limpinhas, bem higienizadas, certo? Então, agora, vamos para o passo número 2. Depois de lavar, o que vocês precisam fazer, crianças? Observem aí na tela. Peça a ajuda de um adulto para fazer um furinho no fundo de cada latinha ou nos copos de plástico. Vamos ler novamente aqui comigo? Peça ajuda de um adulto para fazer um furinho no fundo de cada latinha ou nos copos de plástico. E agora, qual das 3 imagens que se associa a essa ação? Pedir ajuda para fazer um furinho. Então, observem aí e coloquem o dedinho. Então, a imagem é a imagem A. Observem ali que os copos estão com 2 furinhos. E por que vocês precisam pedir ajuda para um adulto? Porque vocês podem se machucar, certo? Então não façam esses furinhos sozinhos. Peçam ajuda.
Vamos agora para o passo 3. Observem lá. Passe o barbante pelos furinhos. E agora, qual é a imagem? A, B ou C? Em qual das imagens a Lara está passando o barbante pelo furinho? Então, a imagem que corresponde lá a essa ação é a imagem B. Observe então aqui que a Lara passou o barbante pelos furinhos, tá? Então, agora vamos lá para o próximo. Faça um nó para não escapar. Então, qual imagem que representa essa ação, crianças? Então agora, qual a imagem que representa essa ação? Fazer um nó para não escapar. A, B ou C? É a imagem C. Ela fez lá um nozinho para ele não escapar. Muito bem, crianças. Então, temos aqui a imagem, né, com o copo e o nó amarradinho lá. Vocês entenderam como construir o brinquedo? Eu vou mostrar aqui para vocês que eu construí o meu telefone de lata, seguindo todas as instruções que o texto trouxe, tá? Enfeitei aqui a lata, fiz também com copos de iogurte para vocês verem, pintei com tinta, passei o barbante e fiz o nó. Então agora é só brincar, tá? Então eu espero que vocês também consigam fazer o de vocês aí. Crianças, vamos para mais um desafio? Agora eu trouxe para vocês somente as imagens em que a Lara apresentou durante o vídeo instrução de montagem do brinquedo, certo? Não temos mais o texto escrito, somente as imagens com as ações do passo a passo. Só que observem, crianças, aí na tela de vocês, as imagens, elas também estão todas fora de ordem. Será que primeiro nós temos que pedir ajuda para fazer um furinho, para depois passar o barbante e depois que passar o barbante, lavar os copos? Está certo essa ordem dessas ações? Não, né? Então agora você vai pegar o seu caderno e vai colocar ali em ordem. Mas como você vai fazer isso? Somente anotando as letras que representam cada imagem. Se você achar que primeiro é preciso lavar os copos, qual imagem que você vai colocar lá para o primeiro? A imagem que representa a letra A, B ou C. Entenderam, crianças? Então, um tempinho para vocês realizarem a atividade e nós já conferimos aqui.
Então vamos lá. Primeira ação: lave os copos. Então, letra C. Depois, peça ajuda para fazer um furinho. Ajuda de um adulto. Depois, letra B. Passe o barbante pelo furinho do copo. Depois, letra D. Faça um nó no barbante. E por último, a letra E. Só brincar, né? Que o seu telefone estará pronto. Então agora vamos conferir. Letra C, A, B, D e E. Muito bem, crianças. Agora eu tenho mais um desafio para vocês. Vocês perceberam que o nome do brinquedo é telefone sem fio, mas que apesar do nome sem fio, ele precisa do fio para ser esticado para brincar, para realizar a conversa, né? Imitando a conversa telefônica. O desafio de vocês agora, crianças, é pensar num outro nome para esse brinquedo. Será que você consegue pensar em um outro nome para o telefone sem fio? Então, eu vou pensar aqui também um outro nome para esse brinquedo. Vou deixar um tempinho para vocês e eu já conto qual o nome que eu inventei aqui. Então, crianças, como eu fiz aqui o telefone de lata, eu criei um nome para o brinquedo, um outro nome, o nome de latafone. Que engraçado, né? Eu vou escrever aqui o nome do brinquedo para vocês. Lá, o L
e o A. Lata. O T e o A. Então, já temos aqui lata. Lata, fo, o F e o O. Fone. O N e o E. Muito bem. E vocês? Que nome deram? Fiquei bem curiosa para saber. Então, observem aí na tela o nome que eu dei para o brinquedo. Latafone. E agora eu trouxe uma curiosidade para encerrar a nossa aula, tá? Eu tirei essa curiosidade da revista Ciência Hoje para Crianças. Observem aí na tela. E ali tem uma pergunta curiosa. Como funciona o telefone de copos? E agora, crianças, vocês já sabem que para brincar de telefone sem fio, imitar a conversa telefônica, vocês precisam esticar, né, todo o barbante para realizar a conversa com o colega. Mas como isso acontece? Como que o colega que está lá do outro lado consegue ouvir a mensagem que você fala no copo? Parece uma mágica, não é? Só que isso é explicado pela ciência. Isso mesmo. Então, quando nós falamos aqui próximo à lata, o som ele vibra dentro da lata bem rápido e também ele passa por todo o barbante até chegar lá no colega que está brincando com vocês. Mas eu tenho uma dica bem importante. Ao brincar, vocês precisam deixar o barbante bem esticado. Se vocês deixarem o barbante assim, toda a mensagem que é falada no barbante não chegará lá ao seu colega, certo? Que interessante, né? Muito bem. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima aula.